familiares, amigos, meus queridos alunos e alunas. Agradeço a escolha e a lembrança por meu nome para ser a paraninfa dessa turma. Muito obrigada pela homenagem. São gestos como esses que me fazem lembrar a razão pela qual eu escolhi a docência e porque eu amo o que eu faço. Este é um momento de grande alegria, pois vocês concluíram uma importante etapa e cada um de vocês sabe o esforço que precisou. Vocês devem comemorar a vitória alcançada. Lembrem-se, vocês superaram todos os desafios e hoje estão aptos a seguir cada um o seu caminho. Na profissão de vocês, a criatividade é essencial. Por isso, é muito importante vocês estarem abertos para assimilar o máximo que conseguirem. Não se prendam a padrões pré-estabelecidos. Tenham coragem de seguir em frente, mesmo quando todo o resto parecer estar indo por outro caminho. Saibam que a trajetória de cada um é única. Não deixem de sonhar e sejam felizes. Hoje, vivemos tempos de intolerância e, mais do que nunca, devemos ter respeito pelos outros, entender as diferenças, cultivar a diversidade e seguir o nosso caminho confiando em nós mesmos e aceitando que somos únicos. Hoje, queridos formandos, o dia de vocês, mas gostaria também de agradecer aos pais, de sangue ou de afeto, que tiveram papéis importantes nessa caminhada, que proporcionaram a base da educação de cada um, que deram apoio incondicional e que os incentivaram durante o processo. E, por fim, desejo a todos vocês que o futuro seja cheio de possibilidades e realizações. Parabéns! Para encerrar esta sessão pública e solene do Conselho Universitário, ouviremos a palavra do magnífico reitor, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca. Excelentíssima vice-diretora do setor de Ciências Exatas, professora Ana Luísa Bordello, ilustríssimo coordenador do curso de Expressão Gráfica e também homenageado como nome de turma, professor Rossano Silva, excelentíssimo chefe do departamento de Expressão Gráfica e homenageado como patrono, professor Márcio Henrique de Souza Carboni, excelentíssima professora Francine Rossi, a quem eu já cumprimento pelo discurso como paraninfa, excelentíssimas professoras Adriana Vaz, Bárbara de Cássia Xavier Aguiar, homenageadas pelos formados, caros pais, mães, entes queridos, amigos dos hoje aqui formados e formadas, estudantes, técnicos administrativos e caros e caras bacharéis, bacharelas em expressão gráfica. Esse é um momento muito carregado de sentimentos, de sensações, como já foi registrado aqui pelos discursos que me antecederam. E como de praxe, eu tomo talvez como emblema desse momento um sentimento que me parece dominante aqui hoje, que é o sentimento de orgulho. Orgulho, em primeiro lugar, pelo fato de vocês estarem recebendo o Oscar da expressão gráfica, esse diploma com esse emblema desse curso jovem da universidade, mas que não obstante jovem, é um curso que tem orgulhado a nossa Universidade Federal do Paraná. Orgulho pelo fato de vocês serem egressos desse setor, o setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, que é um setor protagonista, um setor que completou nesse ano que passou, em 2018, seus 80 anos, uma bela cerimônia no auditório do curso de Química, um setor que hoje tanto orgulha a nossa universidade em tantas dimensões, mas sobretudo na esfera da produção do conhecimento. 2 dos programas de pós-graduação desse setor são hoje reconhecidos pela CAPES como de excelência internacional, o programa de Física e o programa de Química, ao qual a professora Ana pertence, que hoje tem nota 7 na CAPES. Vocês sabem, é a nota máxima
de excelência internacional, de reconhecimento internacional. Um verdadeiro cartão de visitas da nossa universidade, um emblema de sua excelência. Mas orgulho também pelo fato de vocês receberem esse diploma por essa instituição centenária, secular, a Universidade Federal do Paraná. Universidade que, não importa o que digam os paulistas ou os cariocas, é a mais antiga do Brasil. Universidade que completou há poucos meses 106 anos. Digo isso porque é a universidade que, como universidade, funciona há mais tempo continuamente, precisamente os 106 anos. E uma universidade que nessa trajetória de 106 anos soube se transformar, soube evoluir, soube crescer. Uma universidade que nesse percurso se transformou em protagonista do conhecimento do nosso Estado. Como eu tenho dito e repetido, nós não podemos entender a trajetória do Estado do Paraná e da cidade de Curitiba sem essa instituição, a Universidade Federal do Paraná. Até a década de 40, a Universidade do Paraná. A expansão estrutural do nosso Estado não pode ser entendida sem a antiga escola de engenharia, hoje o setor de tecnologia. A expansão agrária do nosso Estado não pode ser entendida sem a antiga escola de agronomia, hoje o setor de ciências agrárias. A formação dos quadros que formaram gerações em outros níveis de ensino não pode ser compreendido no nosso Estado sem os cursos que hoje formam o setor de ciências exatas, mas também as biológicas, também humanas, e por aí vai. Aliás, a formação das elites intelectuais e políticas deve muito a essa universidade. Uma universidade que nesses 106 anos, como disse, se transformou, se transformando cada vez mais paranaense, menos curitibana. Expandimos. Hoje temos campi importantes no oeste do Paraná, em Palotina, em Toledo, um curso de medicina. Temos um campus importante no norte do Paraná, em Jandaia do Sul. Campi importantes no litoral do estado, em Pontal do Paraná e em Matinhos. E aqui em Curitiba crescemos, quantitativa e qualitativamente. Uma universidade que nesse período foi se tornando cada vez mais inclusiva. O sistema de cotas da nossa universidade é anterior e pioneiro, inclusive, à lei que estabeleceu obrigatoriamente as cotas. A nossa universidade, portanto, é mais colorida. A nossa universidade, como vemos aqui hoje nessa cerimônia, é mais feminina. Uma universidade que deve orgulhá-los, como todas as universidades públicas brasileiras. Universidades públicas brasileiras que são o templo do conhecimento desse Brasil. Ao contrário de outras experiências históricas, em ciência, tecnologia e inovação, se formam institutos ou outros centros, no Brasil, na nossa história, ciência, tecnologia e inovação acontecem numa proporção de mais de 90% aqui nas universidades públicas. Aqui, como eu tenho dito, fazemos milagres cotidianos. Ontem mesmo, caros formados e formadas, recebi, por exemplo, uma equipe multidisciplinar do setor de ciências da terra e do setor de exatas, que tinha acabado de voltar de Brumadinho e que fez um relatório científico, talvez o primeiro com fiabilidade, porque a Vale do Rio Doce também está fazendo o seu, mas nós somos universidade pública, portanto somos universidade de todos e construímos uma credibilidade secular. Um relatório que pode orientar ações nesse momento, ações para aqueles que ainda estão lá, ações que podem orientar medidas de segurança, que podem orientar como tratar, enfim, os animais, a vegetação, daquele entorno daquela tragédia, que é algo, percebam, que só uma universidade pública, como lugar de produção do conhecimento, é capaz de fazer. Eu poderia dar tantos exemplos de como a universidade pública faz aquilo que ninguém mais faz. No agronegócio, na produção da soja, na produção do milho, para dar um exemplo também da nossa universidade, pesquisadores do nosso setor de biológicas pesquisam uma bactéria específica já há décadas, Aspergillus, que tem o efeito de proporcionar um crescimento vegetal em algumas culturas, sobretudo a cultura do milho, que
economiza centenas de milhões de dólares por ano em fertilizantes nitrogenados, além de fortalecer a cultura, torná-la mais resistente a secas, a pragas, etc. Acaso? Milagre? Coincidência? Não. Anos de pesquisa fomentada, às vezes no início, geralmente, pesquisas sem retorno. Porque conhecimento científico se faz assim. Erro e acerto. E é necessário, muitas vezes a fundo perdido, para que possamos dar um salto tecnológico. Por que eu estou insistindo em alguma coisa que para vocês, formados e formados, é tão evidente? Por algo que hoje todos percebemos, todos vemos no nosso dia a dia, a sociedade paranaense tem visto. A Universidade Pública Brasileira tem sido alvejada e atacada em termos cotidianos. Do ponto de vista real, orçamentariamente falando, quando os recursos que ingressam na universidade são tratados como meros gastos, que devem ser cortados em planilhas, e não são tratados como investimentos, como pontes necessárias na direção do futuro e do desenvolvimento do nosso Brasil, mas não só desse ponto de vista real, como também do ponto de vista simbólico. As universidades públicas brasileiras e alguns grandes instrumentos da mídia têm sido o veículo dessa difamação. As universidades públicas brasileiras têm sido vistas como um lugar de desperdício, como um lugar de balbúrdia, às vezes até como um lugar de corrupção. É claro que é um discurso que antecede o discurso da deslegitimação da universidade, que segue providências que interessam sobretudo aqueles que querem ver essa universidade, muitas vezes por razões econômicas, desmontada, para dar espaço a outros interesses inconfessáveis. Mas acho que a coisa é um tanto mais complicada do que isso. Nós precisamos resgatar esse valor simbólico da universidade. Demonstrar para a sociedade paranaense, melhor dizendo, relembrar a sociedade paranaense e brasileira aquilo que muitos esquecem, que essa instituição é a alma mater dos paranaenses. Que aqui não só vocês, mas a geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, se tiverem tido a fortuna de entrar nessa instituição, fizeram aqui a sua formação de qualidade. Um lugar que é um lugar efetivamente do ensino gratuito, não para vocês, ou melhor, gratuito para vocês, mas não gratuito para a sociedade, mas de excelência. Um lugar em que não é por acaso que o café da manhã custa 50 centavos e o almoço custa 1,30, gente. Há 19 anos. E digo aqui para vocês, sei que isso não mais lhes interessa nesse momento, a não ser que vocês entrem num programa de mestrado, mas que enquanto eu for reitor não vai aumentar. E não vai aumentar por quê? Porque a universidade também é lugar de inclusão. A universidade hoje, ao contrário do que os que nos detratam dizem e repetem, não é um lugar das elites econômicas. Vocês sabem disso. Aqui é um lugar em que nós operamos muitas vezes a transformação de gerações que hoje podem entrar na universidade e que ontem não podiam. Manter as condições de permanência, como por exemplo o RU, e Felipe, né, orador? Você falou que muitos não gostam do nosso RU. Esse RU que tem estrogonofe e batata chips. Botar esses alunos comendo com grande qualidade, 7 dias por semana, café da manhã, almoço e jantar, é garantir as condições de permanência estudantil. Isso é um valor da nossa universidade. Então eu lhes pergunto, por que detratam a universidade pública dessa maneira? Uma instituição que, como eu também tenho dito e repetido, talvez seja a única capaz de felicidade. Felicidade. Eu, nessa minha experiência de 2 anos na reitoria, junto com a professora Graciela Bolzon, a vice-reitora, eu vejo pelo menos 3 ocasiões de pura felicidade dentro da universidade. A primeira, que vocês passaram por isso, é o chamado banho de lama, que é o momento em que a universidade divulga o resultado do seu vestibular. Aconteceu há poucas semanas.
É lá no setor de ciências agrárias, tem um grande espaço, tem uma piscina de lama, uma lama limpa, tratada, não me pergunte o que significa isso, o pessoal mergulha na lama, e que eu ali vejo nos olhos daqueles meninos e meninas de 17, 18 anos, talvez aquela felicidade de ter experimentado a maior conquista da vida deles até então, ter podido entrar, como disse o Felipe, na Universidade Federal do Paraná. Vejo também essa felicidade muitas vezes com seus pais e mães que os acompanham nesse momento. O segundo momento de felicidade é esse que vocês estão vivendo aqui. E acreditem, esse é um momento que vocês nunca vão esquecer. Para quem passou por isso, como eu passei, como todos na mesa passaram, esse é um momento inesquecível. Esse é um momento em que eu, coordenador do curso, quando estamos ali concedendo grau, entregando canudo, por mais que vocês queiram disfarçar, nós vemos a emoção contida, ou às vezes não tão contida, no semblante de cada um e de cada uma. É um momento, sim, de felicidade. Existe um terceiro momento, que é uma peculiaridade da nossa universidade, uma cerimônia que foi criada pelo reitor que me antecedeu, que é a cerimônia de jubileus. Jubileu de prata, rubi e ouro, 25, 40, 50 anos de formados. Fizemos uma vez, lá nas engenharias, também uma cerimônia de jubileu de diamante, 60 anos de formado. Mas essa, Nicole, a gente não repete mais, né? Foi uma cerimônia um tanto melancólica, sabe? Tinha mais ausência de presentes, tinha uma certa dificuldade de locomoção. Mas fora isso, nas de ouro, rubi e prata, o que nós vemos para aquelas pessoas que saíram há décadas da Universidade Federal do Paraná e que colocam essa beca que vocês colocaram agora, que recebem um certificado, que é igual ao diploma que vocês recebem também, que recebem os cumprimentos do reitor e da vice-reitora, eles voltam a ser meninos e meninas, não importa quantas décadas saíram da universidade. E eu vejo com clareza que eles estão ali, claro, celebrando o reencontro da amizade, do refortalecimento desses laços que vocês fizeram entre si e que essas cerimônias mostram, não se acabam facilmente. Mas essas cerimônias de jubileu também são um momento de celebração do pertencimento de cada um e de cada uma a essa que é a sua alma mater, a Universidade Federal do Paraná. Não importa se é daqui a 50 ou 60 anos, todos se sentem filhos dessa casa, que lhes deu formação de qualidade, que lhes deu possibilidades, que lhes deu profissão. A Universidade Federal do Paraná, efetivamente, é a sua alma mater. E esse momento formal do desligamento de vocês dessa instituição é só um momento formal, porque a universidade sempre vai estar com vocês e vocês vão ser sempre filhos da universidade. Como a comunidade paranaense também é filha dessa universidade centenária. Claro, hoje é um momento, sobretudo, de lhes dar parabéns por essa trajetória. É um momento de lhes desejar sucesso. É um momento de lhes desejar sorte. É um momento de cumprimentar seus pais e mães que foram partícipes dessa trajetória tão bonita que hoje se encerra aqui. E eu, como reitor da universidade, lhes transmito esses desejos e esses votos de sucesso, de felicidade do fundo do coração. Mas esse é um momento também, para encerrar a minha fala, que eu devo lhes dizer que esse momento histórico que vivemos, esse momento estranho, esse momento de culto da ignorância, esse momento em que falar estultices não mais é algo que se faz escondido, mas que se faz no megafone das redes sociais. Porque hoje temos militantes do terraplanismo, do criacionismo, do revisionismo histórico, que diz, por exemplo, que não houve ditadura militar no Brasil. Pois bem, nesse momento em que a universidade, em que os lugares de inteligência e de conhecimento são mais necessários do que nunca, e que coincidem exatamente com os momentos em que a universidade pública é atacada como nunca, pois esse é o momento de adverti-los, caros formados e formadas, caros pais e mães, membros da sociedade paranaense. É o momento de defender a nossa alma mater. É o momento de celebrar a universidade pública. É o momento de celebrar a Universidade Federal do Paraná. Sejam felizes. Muito obrigado.